Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Esse programa ele é realizado pelos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter e hoje nós estamos aqui para conversar sobre uma temática bastante especial que é sobre o Novembro Azul. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor William Salles e coordeno, juntamente com a professora Ana Paula e o professor Pedro que está aqui com a gente, os cursos de pós-graduação da área da saúde. E o nosso tema está extremamente relacionado à área da saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho e desmistificar algumas coisas relacionadas ao Novembro Azul e orientar você que está aí nos assistindo em casa a procurar principalmente a atenção médica, a unidade básica de saúde e assim sucessivamente para cuidar da sua saúde. E está aqui comigo o professor Pedro Henrique de Almeida, ele é mestre, médico e especialista em urgência e emergência e também um dos nossos professores aqui dos cursos de pós-graduação. Boa tarde, professor Pedro. Muito boa tarde a vocês, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês para abordar esse tema muito importante que está em voga esse mês especial, né, o Novembro Azul, mas que deve ser abordado o ano inteiro. Isso mesmo, como o professor Pedro disse, o ano inteiro, e uma das propostas, a temática desse ano do Ministério da Saúde para o Novembro Azul é justamente essa, cuidar da saúde o ano inteiro, ou seja, de novembro a novembro. Sem mais delongas, já vou começar aqui conversando com o professor Pedro sobre as questões que permeiam, né, o Novembro Azul. Qual é a importância, né, professor Pedro? A importância epidemiológica do Novembro Azul. Exatamente. Não tem como a gente começar a conversar sobre o tema sem entender qual é a dimensão desse problema. E, obviamente, que dentro do universo da saúde específica do homem, que é disso que nós estamos falando, tem um tipo de doença, que é o câncer de próstata, que é específico só do homem. A próstata é um órgão que fica junto do aparelho reprodutor masculino, e que pode trazer alguns problemas, entre eles o câncer de próstata. E é dele que nós vamos falar hoje principalmente. Espera-se anualmente que tenhamos diagnóstico de 65 mil novos casos de câncer de próstata. E desses, 15 mil óbitos podem acontecer. Ou seja, professor, não é algo extremamente raro ou inócuo. Só para se ter uma ideia do que isso significa entre os cânceres do homem, ele é o segundo câncer mais prevalente, só perde para os cânceres de pele, e é o segundo câncer que mais causa óbito, só perde para os cânceres de pulmão. Logo, é um câncer de interesse epidemiológico e como ele atua só no homem, este é o momento de nós abordar esse tema. Embora a gente tenha esse mês, né, falando sobre o Novembro Azul, é importante a gente lembrar, né, como o professor Pedro disse, a gente também tem o câncer de pulmão aí, câncer de pele, e aí no finalzinho a gente vai fazer uma abordagem geral dos outros cuidados que permeiam a saúde do homem, que é de extrema importância, porque a gente sabe, né, não só falando do dia a dia, mas por levantamentos estatísticos, que o homem se cuida bem menos que a mulher, e por isso a gente tem esses problemas aparecendo aí. Então já convido você que está aí nos assistindo, que é homem, né, a esposa que está em casa, o companheiro que está em casa, já dá uma cutucada, escuta, e aí, já fez o check-up anual que as pessoas costumam dizer, né, professor Pedro? Tem que ir lá fazer um acompanhamento da sua saúde de forma global. E me diz uma coisa, professor Pedro, por que da campanha Novembro Azul? Justamente porque o homem se cuida menos que a mulher. Estatisticamente está comprovado que nasce igualmente homens e mulheres numa proporção aproximadamente de 50% a 50%. Mas a pergunta é por que na população, quando a gente olha o extrato etário, ele vai ficando com mais mulheres ao longo enquanto a população envelhece do que homens? Simplesmente porque os homens vivem menos que as mulheres. E quando vai se estudar o motivo desse fenômeno, é porque eles se cuidam menos na medicina preventiva, ou seja, na sua saúde como um todo, que é o foco da nossa conversa de hoje, mas também se expõem mais aos riscos de acidente, agressão interpessoal. Mas hoje o nosso foco vai ser na questão da saúde preventiva, fazer exames de prevenção e de detecção precoce de doenças, aumentando a taxa de cura. Então, por isso que há uma campanha desde 2011, Novembro Azul, para alertar disso, que o homem necessita fazer medicina preventiva, cuidar da sua saúde. Isso mesmo. Então, vejam, é melhor prevenir, daquele jargão, né, clichê, melhor prevenir do que remediar, e é justamente
Por isso que nós estamos aqui hoje, pegando um pouquinho da sua atenção que está aí, você que está chegando agora, sou o professor William, estou aqui junto com o professor Pedro, que é médico, e a gente está batendo um papo legal sobre o Novembro Azul, né? Então senta aí e acompanha aqui com a gente. Professor Pedro, me diz uma coisa, a gente sabe que todo homem que tem a próstata ali pode ter um fator de risco relacionado a isso. Né? O que seria esse fator de risco e as indicações disso? Porque às vezes as pessoas estão lá em casa, meu Deus, eu vou ter câncer de próstata, né? Então, como que a gente pode desmistificar isso, né? Quais seriam o fator de risco e indicação? Excelente pergunta. É óbvio que nós homens temos próstata, mas não quer dizer que o fato de ter próstata todo mundo terá problema. Calma, não é assim também. No entanto, as estatísticas mostram que tem certos grupos que têm chance aumentada de desenvolver problemas como o câncer, por exemplo. Quem são esses grupos? Então, dentro da população em geral, a gente separa a população que tem riscos aumentados, que a gente chama de fatores de risco, que a gente não consegue mudar, são fatores de riscos imutáveis, e tem os fatores de riscos que são gerenciáveis. Vamos ver o primeiro grupo primeiro? Então, os fatores de riscos que são ingerenciáveis, que a gente não consegue mudar na nossa vida, é relacionado com a idade. Então, quanto mais velho eu vou ficando, maior o risco de eu ter câncer de próstata. Aliás, isso é para a maior parte dos cânceres, isso não é exclusivo do câncer de próstata. Mas a gente só envelhece ao longo do tempo, nós não conseguimos regredir, e logo a gente não consegue melhorar esse fator de risco. O segundo fator de risco é genético, é a nossa genética. Se eu tenho casos da minha família com relação próxima, como irmãos, pais ou tios, a chance de eu vir a desenvolver este câncer aumenta por questões relacionadas aos genes, à família. Mas também tem outra condição, uma condição relacionada ao grupo de raça, né? Então, os afrodescendentes, é sabido que eles têm chance também aumentada de ter câncer de pele. Essas questões todas nós não conseguimos mudar. Ou a gente nasce com essa condição, ou não nasce. Agora, tem um outro grupo de fatores de riscos que nós podemos gerenciar ao longo da vida, que é modificável. Então, alimentos ricos em gorduras animais, pobres em fibras e vegetais, o uso de álcool e tabaco, além de sedentarismo e obesidade de uma maneira geral. Esses fatores são fatores de riscos associados ao câncer de próstata que a gente consegue gerenciar ao longo da vida. Mas percebam que eles são fatores de riscos associados a várias outras doenças. Se a gente conseguir atuar neste fator de risco, nesses fatores, nós vamos não só diminuir a chance de incidência de câncer de próstata, mas uma enormidade de outras doenças, inclusive outros cânceres. Perfeito. Então, veja, pessoal, saúde e bem-estar, né? Então, quando vocês procuram lá o acompanhamento de um profissional de saúde, ele faz a orientação de atividade física, de alimentação adequada, é porque ele está tendo uma visão global aí da sua saúde. Isso vai te ajudar não só a prevenção do câncer, como o professor Pedro disse aqui, mas também de outras, né, patologias, de outras doenças relacionadas aí à questão da sua saúde como um todo. Por isso que é de extrema importância manter aí dieta, exercício físico, alimentação adequada, enfim, se manter ativo, né? Coisas que muitos dos homens hoje em dia deixam isso de lado, né, professor Pedro? Porque eu tenho trabalho e eu não tenho tempo na minha rotina de trabalho ali para conseguir fazer um exercício físico, ou eu não tenho tempo na minha rotina de trabalho para ter uma alimentação adequada. Bom, o importante é que você procure a orientação de um profissional da área da saúde e tente adequar aí a sua rotina para essas prática de vida mais saudável. Quem não tiver tempo agora para cuidar de si, não vai ter tempo nenhum lá para frente. Então é importante esse recado que o professor William colocou. Nós devemos incutir na nossa rotina diária atividades ou tempo para cuidar da gente hoje. Hoje, verdade. Bom, professor Pedro, me diz uma coisa. O professor disse dos fatores de risco, indicação, mas a gente tem uma questão importante que é sobre o rastreio relacionado ao exame e o período. Então, por exemplo, hoje eu tenho 40 anos, eu já tenho que fazer o rastreio para o exame? Como que isso funciona? Exato, muito boa pergunta. É muito comum as pessoas confundirem dois termos que não são exatamente a mesma coisa, mas estão relacionados, e as pessoas geram alguma confusão, que é prevenção de câncer e outro rastreio, ou seja, diagnóstico precoce do câncer. Nós acabamos de falar agora há pouco das mudanças de hábitos de vida, isso está relacionado mais com a prevenção, é evitar ter câncer. E disparado, professor William, esta é a intervenção mais importante, porque ela vai evitar que eu desenvolva o câncer. No entanto, tem grupos de pessoas que
Com o passar do tempo, a chance de câncer irá aumentar. E aí, nós precisamos identificar a doença nos seus estágios iniciais. E é disso que a gente está falando quando fala em rastreio. Então, o termo rastreio é, bom, se a pessoa está desenvolvendo um câncer que está escondido, como que eu faço para descobrir ele na sua fase inicial? Isso é o rastreio. E quais são os exames que a gente tem que fazer para fazer o rastreio? Primeiro, eu não vou pegar toda a população masculina e fazer biópsia, porque o exame que faz o diagnóstico de certeza para saber se tem um câncer é tirar um fragmento da próstata e levar para o laboratório. No microscópio o patologista consegue identificar se aquilo é uma célula cancerosa ou não. E imagine vocês aí em casa se a gente tivesse que fazer todo homem submeter a isso. Não é assim que nós trabalhamos. Então tem que ter alguma técnica que selecione qual é o grupo de homens que tem indicação de fazer a biópsia. E isso é o foco da campanha do Novembro Azul. Então nós vamos pegar, a indicação é todo homem que tem fatores de risco aumentado, ou seja, negro, casos na família ou com casos na família negros, pegar essas pessoas acima de 45 anos já pode fazer a consulta para fazer o toque e o PSA. E na população em geral, que não tem fatores de riscos, essa indicação já está feita a partir dos 50 anos de idade. Então, para resumir, se eu tenho fatores de risco, a partir dos 45 anos eu devo me consultar, conversar com o meu médico para indicar o PSA, o teste do PSA, que é um teste de sangue, e o exame do toque retal, que é o toque da próstata. Mas para a população em geral pode ser a partir de 50 anos. Esses testes, eles não vão detectar necessariamente, professor William, o câncer de próstata. O que eles conseguem enxergar é se há ou não uma alteração na próstata. E aí, com a alteração na próstata, nesses exames, nós podemos indicar o próximo passo, que é a biópsia. Bacana. Professor Pedro, a gente está alcançando aí os nossos telespectadores e muitos deles podem ficar na dúvida que tipo de médico ele pode procurar ou qual o fluxo do serviço ele pode procurar. Então, por exemplo, ele sentiu um desconforto, algum sintoma que ele possa imaginar que ele possa estar tendo ou está desenvolvendo câncer de próstata e ele procura unidade básica. Tem um profissional específico que ele vai ser atendido lá? Eu quero um médico de tal especialidade, eu preciso ser atendido por tal especialidade. Como que isso funciona para deixar claro lá para o nosso telespectador em casa, que não é da área da saúde, muitas das vezes, como que a gente pode orientar com relação a isso? De uma maneira geral, você pode e deve procurar sempre o médico que faz a vinculação com o seu atendimento. Na maioria dos casos, a vinculação é feita com o médico da sua unidade de saúde ou o médico do seu plano de saúde, o generalista. A gente chama de médico generalista que faz aquele vínculo com você. Ele está apto a fazer a avaliação dos fatores de riscos e fazer essa indicação, se é aos 45 ou a partir dos 50 anos, para coletar o exame de PSA e indicar o toque retal, o exame de próstata. Muitos desses médicos estão, inclusive, capacitados para realizar eles mesmos o toque retal, o exame de próstata. Por quê? É importante que seja o médico que vincula, que conheça você, porque o toque, assim como um exame, ele é um exame que vai ter maior acurácia se ele for feito seriadamente. E ele pode anotar o tamanho da próstata, o formato e como que está a sua textura, e anotar. E ele vai olhar no próximo exame dali 1 ano ou dali 2 anos se teve alguma modificação. Então esse exame ser segmentado, ele é importante. Mas, em muitos casos, ele vai encaminhar para o urologista, que é um médico especialista nesse aparelho reprodutor masculino e que ele consegue daí fazer um toque. Eles normalmente já têm isso no seu treinamento, na sua formação. Alguns médicos da atenção primária podem indicar, então, para um urologista. Bacana. Então, fica claro aí para vocês, se for pelo atendimento pelo SUS, vai para a unidade básica. Caso contrário, procure um especialista, um urologista aí para fazer seu atendimento. Bom, o professor Pedro há pouco disse um pouquinho para nós sobre a diferença aí do rastreio, do exame e do período. Mas agora a gente precisa entender um pouquinho mais, professor Pedro, por que é importante realizar então esse rastreio? Exatamente. Imagine vocês, nós temos uma população masculina enorme, mesmo metade da população, se a gente tivesse que fazer o teste de biópsia em todo mundo. Primeiro que seria absurdamente caro para o sistema como um todo e seria desconfortável para muitos dos homens. Porque a biópsia, como o próprio nome diz, ele vai tirar um fragmento, ele tem que tirar um pedaço da próstata. E a próstata, ela fica numa região bem inconveniente do nosso corpo. Pensem vocês, façam um paralelo com o câncer de próstata com o câncer de mama na mulher. Seria mais ou menos o melhor exemplo para a gente poder comparar.
Ele é um exame, ele é um teste um câncer super prevalente nas mulheres e também tem uma alta mortalidade. E também tem que fazer exames de rastreio, né? Como a mamografia, o autoexame, todo ano. Então o paralelo ele fica fácil de entender. A diferença é que o exame para fazer o rastreio na mulher é uma radiografia, a mamografia. E a biópsia é feita na mama, que é um órgão externo ao corpo. Ao passo que a próstata é um órgão pequenininho, cerca de 20 gramas, que fica abaixo da bexiga e ao lado do reto, numa posição chamada, que a gente fala de assoalho pélvico, ou seja, é muito difícil chegar até lá. E é por isso que nós não realizamos biópsia indiscriminadamente nos homens a partir dos 50 anos. Nós vamos fazer o screening para selecionar a população que tem um fator de risco, uma alteração na próstata, né? Porque o PSA e o toque, em última análise, é para saber se a próstata está alterada. Se está alterado, daí nós vamos indicar a biópsia. E aí faz uma agulhinha e retira um pedacinho do órgão para fazer a análise. Bacana, veja quantas informações importantes está chegando aí até você a respeito então do Novembro Azul. Está aqui comigo o professor e doutor Pedro Henrique de Almeida, que é médico e especialista em urgência e emergência, esclarecendo as dúvidas aqui conosco num papo bem bacana a respeito então do Novembro Azul. Nós vamos dar um intervalinho agora de 5 minutinhos e já voltamos. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização,
hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isso, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem, Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. é muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Voltamos ao nosso programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor William Salles, coordeno os cursos da área da saúde aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, na área da pós-graduação, e hoje a gente está aqui para conversar sobre a temática do Novembro Azul. E junto comigo está o professor Dr. Pedro Henrique de Almeida, médico, especialista em urgência e emergência, e a gente está num papo bem bacana sobre essa temática. E dando sequência à nossa conversa, professor Pedro, me diz uma coisa, para que serve a próstata? Nós falamos até agora que a próstata é um órgão exclusivo do corpo masculino e ele pode ser fonte de problemas, mas não conversamos sobre qual é a função da próstata. Muita gente associa a próstata à ereção por conta que, nós vamos ver mais para frente, algumas das cirurgias de cura para o câncer podem cursar com problemas de disfunção de ereção, disfunção erétil. Mas a próstata não tem função alguma relacionada com a ereção. Na verdade, a próstata ela fica junto do canal da uretra e vinculada às vesículas seminais. E ela tem uma função muito mais relacionada com a nutrição e proteção dos espermatozoides na formação do sêmen. O sêmen, como vocês sabem, é o produto da ejaculação masculina que tem um componente de células, os espermatozoides, mas ele precisa, para ficar ativo, de líquidos que contêm alta taxa de frutose. É aí que entra a próstata. Ela vai compor com seus líquidos, o seu produto, o sêmen, para dar viabilidade no espermatozoide até que ele consiga fazer a fecundação. Então, a próstata não participa da ereção. Partindo então desse gancho que o professor Pedro nos disse, a próstata então com os seus líquidos e a sua importante função para nutrir aí os espermatozoides, para que eles cheguem, né, até a sua função aí, me fugiu a palavra agora. O óvulo, fecundação. Isso, cumpre a sua função na fecundação. Obrigado, professor. Mas a gente tem uma questão importante relacionada a uma polêmica de um exame que é feito, que é chamado de PSA. Que polêmica é essa, professor, que permeia esse exame do PSA? Primeiro, nós precisamos entender o que significa PSA. PSA é uma sigla para antígeno prostático específico. E como o próprio nome diz, ele é exatamente isso. Ele é uma proteína que nós conseguimos dosar no sangue e ele só é produzido pela próstata. Por isso que ele é prostático específico. A questão é que ele foi um divisor de águas lá na década de 70 para 80 para o screening do câncer de próstata. Porque se percebeu que pessoas que tinham câncer de próstata tinham PSA alterado. Então, a lógica nos diz que se eu posso dosar esse teste, esse exame no sangue e ele vier aumentado, ele pode ser câncer. E essa correlação ela é verdadeira. O problema é que o contrário não é verdadeiro. Uma pessoa pode ter exame de PSA absolutamente normal e já ter um câncer no estágio inicial. Por quê? Porque ele não é câncer específico, ele é da próstata, específico da próstata. E nem todo câncer de próstata, especialmente os estágios muito pequenos, muitos iniciais, ele não vai causar essa alteração. E para complicar,
outras patologias que acometem a próstata, como prostatite, que é a inflamação da próstata, ou mesmo um trauma da próstata, a compressão da próstata, quer seja involuntária, num acidente, num exercício, como fazer academia, agachamento, andar de bicicleta, são todos exercícios que fazem trauma mecânico da próstata, como, por exemplo, a relação sexual. A própria ereção estimula a próstata. E todas essas condições liberam PCA na corrente sanguínea. Então, se eu fizer a dosagem do PCA sem estar em jejum sexual, se eu tive exercício físico extenuante, especialmente de agachamento ou de ciclismo, o PCA estará aumentado. Isso não significa um problema na próstata. Então, nós chegamos numa polêmica. Eu posso ter situações de ter doença na próstata, como câncer em estágio inicial, que tem o PCA absolutamente normal, e posso ter PCA aumentado, que não é câncer, e às vezes nem doença pode ser só um trauma. Por isso que quando o teu médico pedir o exame de PSA para vocês realizarem, tem que ter uma orientação de que não pode fazer exercício extenuante nas 48 horas anteriores e tem que manter a abstinência sexual também, professor. E seguir isso à risca, né? A gente sabe que o pessoal chega lá no laboratório e aí o pessoal, antes da coleta, faz ali as perguntas, você seguiu à risca, né? O preconizado nas orientações, sim, segui. É muito comum. Né? Vou driblar isso aqui para me ver livre desse exame logo. E aí depois você vai ficar um pouquinho nervoso e ansioso com o resultado, né? Porque daí você não cumpriu as exigências preconizadas para realizar esse exame. Então é importante que você siga à risca essas orientações, né? A prática de exercício físico, andar de bicicleta, de moto, a própria abstinência sexual, cumpra certinho para não ter problema, né? Professor Pedro, me diz uma coisa, a gente está falando aí do câncer de próstata, mas até agora a gente não falou nada sobre os sintomas, né? Então, o indivíduo ele pode apresentar sintomas relacionados a esse câncer? Quando a gente olha na literatura, especialmente a literatura mais antiga, era comum associar vários sintomas urinários com câncer de próstata. E por que isso? Por que essa associação? Como vocês já devem saber, e a gente comentou hoje aqui, a próstata ela fica abaixo da bexiga e atrás do reto, e o canal da urina passa por dentro da próstata. Então ela tem uma relação anatômica íntima com a uretra, porque também é a via comum para a ejaculação. Então, se associou. Bom, se eu estou tendo um problema na próstata, como um câncer, por exemplo, pode ser que o sintoma seja um sintoma urinário. Mas isso não acontece nas fases iniciais do câncer. Então, significa na prática esperar eu ter sintomas urinários. E o que são os sintomas urinários, né, para exemplificar? A urina presa, a urina com jato fino, queimação para urinar, todos os sintomas que são relacionados ao ato de urinar. Esperar isto para suspeitar do câncer de próstata seria um erro, porque se acontecer, e pode sim acontecer, significa um câncer num estágio muito mais avançado, professor William, porque significa que ele já teve que crescer tanto para obstruir a uretra, o canal. E, na verdade, a nossa ideia e o foco do Novembro Azul é diagnosticar precocemente o câncer, nas suas fases iniciais, porque daí vai ter 90% ou mais de cura, de chance de cura. Esse é um grande problema, né, professor Pedro? Porque daí o pessoal que está em casa aí nos acompanhando, os homens principalmente, ficam pensando, mas eu não estou sentindo nada, né? Eu já tenho meus 50 anos, 55, 60, eu vou no banheiro, não tenho dificuldade nenhuma para fazer meu xixi, tá tudo certo. E o professor Pedro acabou de dizer que é importantíssimo fazer a parte preventiva, porque você pode ser pego de surpresa. Às vezes você não apresentou aí sintoma nenhum e o câncer já está lá, já está instalado nas fases iniciais. Ou seja, melhor prevenir, e é por isso que a gente está aqui, né, falando contigo, esclarecendo todas as dúvidas sobre o câncer de próstata e estimulando aí o Novembro Azul, né? De novembro a novembro, vocês buscarem o acompanhamento da saúde global aí do homem o ano todo. Bom, professor Pedro, existe também uma confusão que as pessoas costumam ter entre o CA, o câncer de próstata, e entre o famoso HPV. Qual que é essa diferença? Exatamente, puxando o gancho do que a gente estava falando agora há pouco. A doença câncer de próstata é uma neoplasia, é um câncer. Agora, existem outras doenças que acometem a próstata que não são câncer. Um deles é o crescimento da próstata ao longo da vida da pessoa. E isto chama hiperplasia prostática benigna, sigla HPB.
Essa é uma condição, não é necessariamente uma doença, sabe, professor? É uma condição que está associada com o envelhecimento. Então, talvez a gente pudesse considerar que a HPB é quase que um marcador de envelhecimento prostático e não de doença prostática. Para vocês entenderem aí de casa, seria mais ou menos assim. O pelo do nosso corpo, barba, cabelo, pode, em algumas pessoas, ficar branco ao longo da vida. Ele vai esbranquecendo. Então, ele é um marcador de idade, que em algumas pessoas acontece mais cedo, outras pessoas com mais idade. Mas não posso dizer que ter o cabelo ou a barba branca é uma doença, e sim uma condição de idade, de envelhecimento. É mais ou menos assim que se situa o HPB. E como o próprio nome diz, hiperplasia significa crescimento. Então, é uma próstata que vai ganhando tamanho e volume. Se a gente recordar no início da nossa conversa, eu falei que a próstata parecia uma amêndoa de mais ou menos 20 gramas. E isso vai aumentando, ela pode se tornar com 40, com 60 gramas. Mas o espaço onde ela fica no corpo é um espaço que é confinado. Então, ela vai começar a crescer e comprimir a uretra que passa por dentro dela. E por incrível que pareça, os sintomas urinários que nós citamos agora há pouco estão muito mais relacionados com a HPB do que com o câncer de próstata. Então, a chance, se você está tendo esse sintoma de urina presa, ardor para urinar, é muito mais provável que você tenha HPB do que o câncer. No entanto, na vigência do problema, deve procurar um urologista. Bacana. Professor Pedro, eu estou aqui pensando e interiorizando uma pergunta que eu acho que o pessoal de casa quer perguntar, mas não tem condições de perguntar, então eu vou ter que fazer essa pergunta, né? Porque existe, né, um tabu relacionado aí ao câncer de próstata. E esse tabu está extremamente relacionado ao toque, né? Então, não tem para onde correr, a gente vai ter que falar do toque e justamente é importante a gente falar aqui para que você venha quebrar essa barreira de preconceito, né? Por que os homens têm tanto preconceito assim, professor Pedro, relacionado ao toque retal, a esse exame tão importante para o diagnóstico, para auxiliar o diagnóstico do câncer de próstata? Achei que você não ia tocar nesse assunto, que é o assunto que é a chave da questão. Veja bem, um homem de uma maneira geral, ele procura o atendimento médico só quando ele tem sintomas. E a gente acabou de conversar que o câncer de próstata é um câncer silencioso, ele quase não dá sintomas, né? Então é muito comum um homem não procurar o atendimento por conta disso. E quando tem que procurar, já se espalhou essa notícia que faz parte dos exames de screening, ou seja, de rastreio, o toque da próstata. Só que eu falei hoje para vocês que a próstata é um órgão pequenininho que fica numa região de difícil acesso lá no assoalho pélvico do corpo humano. E ela fica embaixo da bexiga, mas colada ao reto. Então, a melhor maneira de se ter acesso à próstata e poder examiná-la, saber como é que está a forma dela, o tamanho, a textura, se ela está com a superfície lisa ou com nódulos, é tocando, é com os dedos. Só que a gente tem que fazer isso acessando a próstata pelo reto. Na verdade, pelo ânus, através do toque pelo reto. Então, este é o famoso exame chamado toque retal. Mas calma, pessoal. Vou explicar para vocês que não tem nada disso de tabu. É um exame físico que todo médico pode fazer. Os médicos vão colocar a luva cirúrgica, é uma luva estéril, tá? Ele coloca um gel com xilocaína para não ter nenhum tipo de desconforto, tá? E ele introduz através do ânus, o ânus seria a porção terminal do nosso intestino. Seria o equivalente à boca, é a porção inicial, e o ânus é a porção terminal. Ambos têm uma musculatura, o esfíncter na boca, o esfíncter bucal, e lá o esfíncter anal. Essa é a região que pode dar um pouco de desconforto, porque o esfíncter, permanece fechado. Então, com muito cuidado, o médico faz a introdução do dedo com o gel. Então, não sente esse grande desconforto, como o pessoal fala, e o toque é feito com a polpa do dedo 6 a 8 centímetros acima do reto e dá para sentir a anatomia da próstata. É um exame rápido, que não causa nenhum outro problema, só mesmo um desconforto psicológico para o homem, ele não causa nenhum grande problema. Então, o apelo que eu faço é, deixe o preconceito em casa, procure a unidade de saúde e se submeta, se você está no grupo de risco a partir dos 45 anos, ou para a população masculina em geral, acima dos 50 anos, ao toque retal. Viram só, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças e tudo aquilo que a ciência popular, o boca a boca, divulga por aí. Então é muito importante que você procure o seu médico para fazer esse exame. Bom, se o indivíduo foi diagnosticado com câncer de próstata, professor Pedro, qual o tratamento e quais as opções que nós temos hoje em dia?
Os tratamentos evoluíram muito nos últimos anos, né? Então, se eu sou um homem que fez meu exame de próstata e meu PSA, achou alteração, então isso é o screening. Me submeti à biópsia da próstata e aí fiz a confirmação do câncer. O melhor tratamento, se for inicial, e é por isso que a gente está focando no início, é a cirurgia. A cirurgia, ela significa retirar o órgão, a próstata como um todo. E se eu retirar a próstata como um todo e o câncer estiver alojado só na próstata, eu curei o câncer. Então, por isso que o diagnóstico precoce, enquanto o câncer está apenas dentro do órgão, ele é curativo em mais de 90%, hoje chega a 95% dos casos. Então, cirurgia é a indicação principal para esses cânceres. No passado, professor, a gente fazia cirurgia a gente falava cirurgia aberta, ou seja, fazia uma abertura na barriga da pessoa e fazia cirurgia lá dentro, naquela porção que eu falei, chamada pelve, que é uma porção de difícil acesso. Era bem complexo para o cirurgião. Mas, com a evolução da medicina e da tecnologia, hoje já tem cirurgias que a gente fala que são laparoscópicas. A gente não precisa mais enxergar com o olho diretamente a lesão que está lá longe, dentro da pelve. Hoje nós conseguimos introduzir equipamentos de ótica, que são microcâmeras, para enxergar e ampliar aquele espaço que é muito pequeno. Imagine você tendo que mexer um espaço muito pequeno com a sua visão à distância, você vendo longe. Com a ótica, você chega próximo, sem estar com o olho necessariamente próximo. Então a cirurgia se torna muito mais fácil para o cirurgião e ele consegue preservar melhor os nervos, o nervo da ereção, então diminui muito o risco de fazer problemas como a incontinência urinária e a impotência sexual. Hoje, na verdade, nós temos uma evolução acima dessa da laparoscópica. Nós podemos utilizar o auxílio de robôs. Então é uma cirurgia com auxílio robótico. Como que isso funciona? Também tem a câmera, nós vamos enxergar a próstata através de uma câmera, numa tela, e nós não vamos mexer as pinças diretamente. Nós vamos mexer o braço robótico e o robô mexe a pinça. Mas por que isso é melhor? Porque as nossas mãos tremem. Mesmo um cirurgião bem treinado, ele pode ter microtremores da mão. E se eu estiver segurando diretamente a pinça, esse microtremor é transmitido para a pinça. E como o espaço é muito pequenininho, essa mexida de milímetros pode ser o suficiente para fazer uma lesão, por exemplo, no nervo. Com o robô, isso diminui ainda mais. Então, hoje, nós temos menor complicação, tanto de impotência sexual, quanto de impotência, de problema urinário, incontinência urinária. Então, a cirurgia hoje tem um grande sucesso, se for precoce, e pouca alteração. Bacana. Uma das perguntas que eu ia fazer agora, mas vale a gente ressaltar, quais são as sequelas desse CA, né? O professor acabou de dizer aí que questões relacionadas à incontinência urinária e à disfunção erétil, mas o professor podia explicar um pouquinho melhor por que retirou a próstata e pode ser que o homem não consiga manter mais a ereção? Eu falei hoje ainda na nossa entrevista que a próstata não participa da ereção, mas acabei de falar que o pós-operatório pode cursar com disfunção erétil. Peraí, buguei, como isso? Não, tem uma razão de ser. A próstata, ela fica numa posição tão difícil do ponto de vista anatômico, porque ela passa justaposta em cima do nervo que esse sim é responsável pela ereção. Então, o nervo que faz a ereção do pênis, ele passa por trás da próstata, coladinho. Se o tumor for muito avançado, muito grande, é possível que ele também já esteja encostando ali. E na hora que o cirurgião vai retirar o órgão, ele tem que tirar o câncer todo, ele pode ter que ser necessário retirar o nervo. Ou, se o câncer está muito próximo e quando ele vai mexer para dissecar o câncer, pode fazer lesão do nervo. Então, não é a próstata em si que faz a disfunção, mas a necessidade de retirar o nervo que acaba gerando essa lesão. Vejam, pessoal, por isso que é importantíssimo você procurar acompanhamento, atendimento médico, até porque, se a gente for parar para pensar, hoje um homem de 50, 60 e até 70 anos tem a sua vida sexual ativa, né? E isso vai impactar diretamente essa qualidade de vida e vida sexual ativa. Por isso que é muito importante, né? Prevenir, procurar ajuda, procurar acompanhamento de um profissional de saúde, procurar acompanhamento do seu médico para avaliar essa saúde aí global aí, ou a saúde como um todo do aparelho reprodutor, não é mesmo, professor Pedro? Outra coisa que eu tenho de questão aqui para lhe perguntar, professor, o indivíduo teve sequela, né? Então ele tem uma disfunção erétil, ou ele tem uma incontinência urinária grave, daquelas umas que ele não pode tossir,
sai xixi. Pode dar risada, sai xixi. O que a gente pode fazer? O que pode ser feito? É importante salientar que é possível ter sequelas, mas elas vêm diminuindo com o avanço da nossa técnica cirúrgica. E quanto mais precoce o diagnóstico, menor o câncer, menor as chances de sequelas. Então, sempre diagnóstico precoce. Mas pode acontecer. Então, até 10% nos casos de câncer bem precoce, ainda assim pode evoluir com disfunção erétil. E aí? O que eu faço? Porque um homem com 50, 60 anos, isso pode impactar muito na vida. Hoje, nós temos tratamentos tanto com próteses, as próteses funcionam muito bem porque os hormônios continuam funcionando. A libido existe, ele tem o desejo, então não é este o problema. O problema é que ele não tem um impulso neuronal para fazer a ereção. Mas com a prótese, e hoje nós temos próteses que são muito boas, a pessoa não tem aquele desconforto de ficar com a prótese aparentando estar funcionando a todo tempo, ela pode ativar somente nos momentos necessários, ele pode ter uma vida sexual perfeitamente compatível, sentindo desejo e sentindo prazer. Então não vai limitar mais tanto a vida, embora ele tenha essa disfunção. Da mesma maneira, a incontinência urinária. No passado, a pessoa tinha incontinência urinária, isso era um limitador importante da qualidade de vida. Como você falou, poderia ter perda de urinária em momentos comuns da vida, no fila do banco, numa festa de criança, pegando alguém no colo. Embora isso possa acontecer ainda, hoje temos técnicas de fisioterapia para o assoalho pélvico que ajudam muito a controlar. E inclusive cirurgias para reconstrução do canal, quando tem essa incontinência, do esfíncter. Então ajuda muito na qualidade de vida, mesmo se acontecer eventualmente a sequela de ter uma sequela pós-operatória da próstata. Perfeito. Vejam, pessoal, você que está chegando agora, a gente está batendo um papo bacana sobre o Novembro Azul e o que está atrelado a essa temática do Novembro Azul, né, que é cuidar da saúde do homem de novembro a novembro, especificamente falando aqui sobre o câncer de próstata. Mas a saúde do homem é muito mais que isso, não é mesmo, professor Pedro? O que mais esse homem que está aí nos assistindo, a família desse homem que está aí nos acompanhando, que mais a gente pode mensurar com relação à saúde do homem? É claro que a gente chama atenção para o da próstata porque ele tem o tabu do exame do toque retal que os homens, no passado, né, hoje já está ficando no passado, se negavam a fazer. Então hoje isso já é uma questão que está melhor incorporada na nossa sociedade. Só que tem outras questões relacionadas à saúde do homem que devem ser discutidas também, e de novembro a novembro, professor. Como, por exemplo, as doenças cardio-cerebrovascular. Por quê? O infarto, o AVC de uma maneira geral. Porque ainda hoje, essas sim são as doenças que mais matam a nossa população masculina. E a gente não deve negligenciá-las. E como que eu cuido, como que eu previno doenças cardio-cerebrovasculares, o infarto e o AVC? Da mesma maneira que a gente vai prevenir os cânceres, como o câncer de pulmão e o câncer de próstata. Dieta saudável. Então, eliminando as gorduras saturadas, gorduras animais, o excesso de sódio, né? Então o sal, aumentando o consumo de fibras e, claro, atividade física regular, né? Não adianta fazer uma atividade na semana apenas e combater o sedentarismo. E abandonar hábitos ruins como o consumo de álcool e de tabaco. Perfeito. Bom, pessoal, nosso papo foi ótimo, né, professor Pedro? A gente conseguiu abordar de uma maneira bem ampla essa questão relacionada ao câncer de próstata, prevenção, porquê do Novembro Azul. Então, para você que está aí nos acompanhando, nós somos então professores aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, dos cursos de pós-graduação da área da saúde. Dá um Google aí, entre no nosso site, uninter.com, selecione lá a aba pós-graduação, pode ir na aba da pós-graduação saúde, ou você pode procurar os nossos outros cursos de pós-graduação, porque esse programa, Por Dentro da Pós, traz N temáticas relacionadas aos nossos cursos de pós-graduação aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, certo? Professor Pedro, mais algum recado para os nossos telespectadores? Conversem com os homens que vocês têm contato, pode ser o seu pai, seu irmão, seu tio, abordem o tema, faça essa informação chegar até eles e convença-os a procurar uma unidade de saúde, não somente quando tem sintomas, nós precisamos quebrar isso na mente dos homens, e sim a fazer medicina preventiva, se cuidar, se antecipar aos problemas. Perfeito. Pessoal, aguardamos vocês até o nosso próximo programa Por Dentro da Pós. Até breve!